Graças e paz, queridos. Amém? Por favor, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 1. 1 Samuel, capítulo de número 1. O tema é: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 8, diz assim a palavra: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás com o coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém? Amém. Queridos, eu acho que na vida de todos nós, a gente sempre tem alguém como referência. A gente sempre tem alguém que a gente olha e traz como um espelho. Isso acontece na nossa vida espiritual, isso acontece na nossa vida profissional, isso acontece na nossa vida como pai, como mãe. Você sempre buscar alguém que te ajude a ser melhor. E eu acredito que todos nós, se não estamos passando, já passamos por isso. De olhar para alguém e dizer: eu quero ser igual. Eu tenho ele, eu tenho ela como uma referência. Eu quero ser igual. Quando eu era novo convertido, eu conheci um irmão, ele se chamava Marcos. E nós participávamos de um culto, onde por várias vezes ele pregou. Eu ficava olhando o Marcos pregar, e eu era novo convertido, e eu olhava e falava assim: meu Deus, que maravilha! Como que esse jovem passeia na palavra. Como que esse jovem transmite a palavra? Como que esse jovem edifica a minha vida como igreja? Como que esse jovem me impulsiona para o Senhor? Enquanto ele está falando, eu estou com os olhos fechados, mas a minha mente, a minha alma, o meu coração está sendo impulsionado para o Senhor. É alguém que me lança para Deus. E eu ficava sentado vendo ele pregar e pensando: será que um dia eu vou conseguir transmitir Jesus como ele transmite? Será que um dia eu vou conseguir pregar Jesus como ele prega? Ele virou uma referência. Em alguns cultos eu tinha a oportunidade de pregar, assim, bem escasso. E eu começava a pregar e sempre lembrava dele: Senhor, me usa, como o Senhor tem usado o teu filho, para que várias pessoas venham a te conhecer. Faça com que o meu coração seja igual ao dele, o meu conhecimento se aproxime do dele. Eu preciso ser igual a ele, para que as pessoas te conheçam, para que as pessoas te busquem, para que as pessoas compreendam quem é o Senhor. Aí teve uma noite que eu tive a oportunidade de me assentar ao lado do Marcos, dentro de uma sala, onde era só eu e ele. E eu tive a oportunidade de olhar nos olhos dele e dizer para ele que ele me inspirava, que ele era uma referência de Deus para mim. E ele diz assim: Bruno, hoje eu não sou nem gota do que um dia fui nas mãos de Deus. Aquilo me chocou, porque o homem que me inspirava a ser para Jesus, ele disse que ele não era nem gota do que um dia ele já foi.
E ele começou a dizer: eu muito jovem comecei a pregar a palavra de Deus. Eu muito jovem comecei a falar de Jesus para as pessoas. Comecei a consagrar a minha vida. E Deus começou a me usar. Deus começou a falar comigo. Deus começou a impactar vidas pela minha vida. E dentro da igreja, eu conheci uma menina. Dentro da igreja, eu conheci uma jovem. Nós começamos a namorar. Nós começamos a gerar um namoro diante de Deus. Eu ia pregar, ela me acompanhava. Eu ia falar de Jesus, ela estava comigo. O tempo foi passando, e uma coisa que eu não posso negar é que essa menina era apaixonada por mim. Com o passar do namoro, eu comecei a forçar a barra. Eu comecei a querer relações com ela. E ela sempre negando. Ela sempre dizendo não. E eu insistindo: mas como você diz que me ama, se você não se entrega para mim? Como você diz que me ama, se você não é minha? Como você diz que me ama e não prova o seu amor? Eu fiquei insistindo, pregando e insistindo, pregando e querendo-a, até que um dia eu consegui. Depois que eu consegui, o nosso namoro acabou. Hoje eu trago no meu peito uma dor que eu não sou capaz de curar. Eu não tenho em mim um bálsamo que cure a dor que eu carrego, mas eu tenho a convicção que eu defraudei a mulher que um dia me amou. Nosso namoro acabou e hoje eu continuo falando de Deus, eu continuo falando de Jesus. Mas uma coisa eu te falo: hoje eu não sou nem gota do que um dia eu já fui nas mãos de Deus. Fiquei parado, olhando para ele, sem saber o que dizer. Porque foi um jovem gerado no ambiente da adoração. Foi um namoro gerado no ambiente do culto, no ambiente da adoração. E de repente, o ambiente da adoração, ele não foi suficiente para desejar a santidade. O ambiente do culto, ele não foi suficiente para permanecer, para entender o que eu tenho como riqueza. Entenda uma coisa: no ambiente da adoração, nós esperamos encontrar pessoas sinceras. No ambiente da adoração, a gente almeja encontrar pessoas confiáveis. Mas, infelizmente, essa não é uma realidade da plenitude do ambiente de adoração. Você é responsável por identificar as pessoas que edificam a sua vida. Você é responsável
por identificar as pessoas que passarão a ser referências para você. Você não pode jogar isso na conta de ninguém. É responsabilidade minha identificar quem me impulsiona para Deus. É responsabilidade minha identificar quem me melhora em Deus. É responsabilidade minha entender quem é que vai nutrir Deus em mim. Quem é que vai cultivar Deus em mim. Quem é que vai me levar a um ambiente diferente do que eu estou acostumado, diferente do que eu vivo? Quem vai me levar além das minhas forças, além da minha razão? Alguém que vai fazer gerar em fé, em entrega, em busca, em exemplo. Você é responsável por identificar essas pessoas. Assim como também nós somos responsáveis por identificar quem nos rouba da presença de Deus, mas estão no ambiente da adoração. Quem nos tira da presença de Deus, mas estão no ambiente da adoração. Quem me leva à santidade e estão no ambiente da adoração. Quem vai levantar a mão por uma batida de uma corda, mas quem vai levantar as mãos quando o instrumento parar? Quem vai continuar tendo a vida como altar? Eu e você somos responsáveis por identificar essas pessoas. Eu não estou falando de afinidade, eu não estou falando de amizade, eu estou falando de vida com Deus, de vida em Deus. Quem nutre em mim? Quem é que faz o culto não terminar aqui? Quem é que faz o culto continuar? Quem é que faz o culto prosseguir? Quem faz o culto ir além? Quem é que te chama para consagração? Quem é que te chama para subir monte? Quem é que te chama para orar? Quem é que pega um telefone e liga para dizer: estou ligando para orar contigo? Estou ligando para compartilhar uma palavra de Deus contigo. Agora no WhatsApp, quem é que compartilha nude contigo? No WhatsApp, quem é que traz pornografia para o seu celular? No WhatsApp, quem é que te proporciona coisas que Deus não está? Você é responsável por identificar essas pessoas e nutri-las, aquelas que te levantam, aquelas que te inspiram, aquelas que te lançam para Deus. Não é responsabilidade do outro, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Todos nós temos justificativas para não estar no ambiente da adoração. Todos nós temos justificativas para não querer estar no ambiente da adoração. Mas a justificativa não cabe, ela não tem lugar. Eu lembro que eu fui apresentado a um rapaz, ele era vendedor de colchão. Elias, o nome dele. Ele ia de porta em porta vendendo colchão. E um dia ele foi apresentado a mim, chegou na minha casa, no horário combinado. Falei: Elias, pode entrar, senta aqui na mesa, vamos tomar um café primeiro. E daquele café eu comecei a ver que eu não tinha recebido um vendedor de colchões na minha casa. Eu comecei a ver que eu tinha recebido um servo do Senhor na minha casa. E ele começou a contar a história da vida dele. Meu pai, um pastor batista, que depois de muitos anos no pastorado, traiu a minha mãe. E isso virou um escândalo. Meu pai foi embora e eu fiquei sozinho com a minha mãe. Nós só não passamos fome porque o meu avô nos acolheu.
E aos 10 anos de idade, eu estava numa escola dominical. E a professora começou a contar a história de José. Aos 10 anos de idade, com meu pai tendo cometido adultério, tendo sido acolhido pelo meu avô para não passar fome, minha mãe desamparada. Eu ouvindo aquela história, eu coloquei no meu coração, aos 10 anos de idade, eu vou ser um José. Eu vou ser um José para Deus e eu vou ser um José para mim. Eu vou ser um José para Deus e vou ser um José para mim. Ele falou assim: hoje, Bruno, eu sou um homem casado, tenho 2 filhas lindas, a minha esposa foi e é a minha primeira mulher. Eu consegui jogar aquela história para dentro do peito, para dentro do coração, mesmo passando toda a dificuldade, e permanecer em Deus. Você é responsável por identificar quem te edifica. Ele buscou em José a referência da vida e permaneceu em Deus. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei como que está o seu interior e nem quem são as suas referências. Mas não pense que você vai poder jogar no colo de alguém a responsabilidade que é sua. A Bíblia vai dizer, aí em 1 Samuel, que existiam 2 sacerdotes, Ofni e Finéias, filhos de Eli. 2 meninos, 2 jovens, criados no ambiente da adoração. 2 jovens educados para serem sacerdotes. 2 jovens criados para serem referências no meio do povo. 2 jovens ensinados para atraírem a presença de Deus. 2 jovens que participavam dos cultos, dos sacrifícios e da adoração. A Bíblia vai dizer que eles nunca foram tidos e chamados como homens de Deus, mas eles foram conhecidos como homens de Belial. Você sabe o que é homem de Belial? É porque no Antigo Testamento, a palavra diabo e Satanás, ela não era tão divulgada quanto no Novo Testamento. Então, uma das formas de você falar que uma pessoa era filha do diabo, era usar o nome Belial no lugar. 2 homens, 2 jovens, criados no ambiente de culto, criados no ambiente de adoração, gerados para serem sacerdotes, ao invés de serem conhecidos como homens de Deus, eram conhecidos como homens de Belial. Por quê? Porque defraudavam o altar, porque não preservavam o sacrifício, porque queriam dar gordura que era para Deus, porque pegavam as mulheres que serviam no tabernáculo e começaram a se prostituir com elas. A religião bastou para eles, a religião bastava para eles, a presença de Deus já não era mais importante, importante era a religião. Toda pessoa que tem a sua figura exposta, ela atrai olhares. Eu vou falar de novo.
Toda a pessoa que tem a sua figura exposta, ela atrai olhares. Quer exemplo? Futebol. Jogador de futebol, se não fosse jogador de futebol, passaria pela gente desapercebido. Mas por ter a sua figura exposta, você já viu como eles são assediados? Artistas de novela e de filmes. Pessoas que na rua passariam por nós de forma desapercebida. Mas por terem a sua figura exposta, são assediados. Não pense que no ambiente religioso é diferente. 2 sacerdotes, Ofni e Finéias, tendo a sua vida exposta no templo, atraía olhares. A Bíblia vai dizer que eles se relacionavam sexualmente com as mulheres que frequentavam o templo. E nos dias de hoje, movimento gospel, isso não acontece, não é na pesca do anzol, não. Fiquei sabendo que alguém caiu em adultério, um peixinho aqui no anzol, um pecado no anzol. Fiquei sabendo que alguém caiu em fornicação, um pecado no anzol, não, é na tarrafa. É gente caindo em pecado sexual todo dia e toda hora. É na tarrafada que o diabo está fazendo bagunça. Porque depois que a figura é exposta, depois que o sucesso vem, junto vem olhares, junto vem desejo, junto vem cobiça. E aí, Ofni e Finéias continua vivo dentro da igreja, no ambiente da adoração, fazendo da sua exposição, ao invés de um lançar para Jesus, uma pornografia, um defraudar de altar. Na hora que o violão bate a nota é a coisa mais linda, mas na hora que o violão cessa, não tem nada de Deus. Faz da sua figura uma figura de Belial. Não faz da sua figura um altar para Jesus. Não faz da sua figura uma representação de Cristo. Não faz da sua figura uma mola propulsora para lançar as pessoas na salvação que é Jesus. Diabo batendo de tarrafada, acabando com casamentos, acabando com namoros, acabando com ministros de louvores, acabando com profetas, acabando com pregadores, acabando com vida de pastores. E muita gente não discerne. Você é responsável por discernir quem te lança para Deus. E as pessoas não discernem, bate palma, aplaude. E o diabo dando de tarrafada. Porque em vez de ser profeta, resolveu ser artista. Ao invés de ser ministro de louvor, quer ser símbolo sexual no altar de Deus. Ao invés de ser um pregador de salvação de almas, quer fazer público para sua vaidade. Você é responsável por identificar quem te edifica. Você é responsável por identificar quem te lança para Deus. Você é responsável por identificar
quem tem pele de ovelha, mas por baixo está um lobo devorador. E você falar para mim assim, mas está difícil, é porque está faltando unção de Deus, discernimento do Espírito. É porque tem muito oba-oba, muito bate-palma e pouco da presença de Deus, pouco da consagração, pouco do temor a Deus. Porque aonde tem unção tem discernimento, aonde tem presença de Espírito tem discernimento. Agora, onde não tem Deus, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. O show e a adoração passam a ser a mesma coisa. O agir do Espírito Santo e meninice passa a ser a mesma coisa. Aí a Bíblia vai dizer que esses dois sacerdotes ainda têm servos. Esses dois sacerdotes ainda têm servos. A Bíblia vai chamar os servos dele de moço. Aí a Bíblia vai dizer que quem ia lá no sacrifício e tirava a carne antes da gordura ser queimada era o moço do sacerdote. Quem ia lá e tirava a parte do sacrifício que não deveria ser tocada era o moço do sacerdote. Ou seja, o Belial ainda faz discípulo. Quem vira referência faz discípulo para o bem e para o mal. Não adianta a gente querer se esconder, ainda que você não queira, tem alguém te observando. Ainda que você não queira, tem alguém sendo gerado como discípulo a partir de você. Ainda que você não queira, a sua vida está sendo lida. Ainda que você não queira, você está gerando fruto a partir de alguém. E você vai gerar esse fruto para ser um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, ou você vai gerar um fruto para ser filho de Belial. A escolha é sua. A vida é sua. Escute isso. Isso aqui é muito sério. Um sacerdote sem Deus faz você escolher Barrabás e rejeitar Jesus. Um sacerdote sem Deus faz você aceitar Barrabás e rejeitar Jesus. Isso é bíblico. A Bíblia fala que quem começa, solta Barrabás e crucifica Jesus, a Bíblia vai dizer que começou pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos, e ganhou coro na multidão. Ganhou coro na multidão. Quem não tem Deus, quem não tem o Espírito Santo, quem não tem unção não discerne. Quem não tem unção, qualquer coisa serve, qualquer espírito serve. Você acha que eu queria estar pregando isso? Queria não.
Uma mente maligna, ela sempre vai querer a sua santidade. Uma mente maligna vai querer sempre o seu sacrifício. Uma mente maligna vai querer sempre a parte sua que é com Deus. E na hora que você der conta, já não tem mais nada. Está vazio. Se der conta. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Não, Eucana, você não é melhor do que 10 filhos. Eucana vai dizer para Ana: não sou eu melhor do que 10 filhos? A história vai mostrar que não. Que ele não era nem melhor que um filho, quem dirá 10 filhos. Escute, é um erro que muita gente comete. Não deposite a sua felicidade no outro. O que você está dizendo? Quando você projeta a sua felicidade no outro, você tem uma grande probabilidade de fazer duas pessoas infelizes. Primeiro você, que já anda infeliz procurando alguém que te faça feliz. Segundo, é que você vai descobrir que quando o problema é dentro, não tem ninguém que consiga suprir a sua necessidade. Aí você vai passar a vida inteira dizendo que a sua infelicidade é porque o outro não te supre. E aí você vai começar a fazer o outro infeliz, porque ele também não é capaz de te suprir, e você joga para ele a responsabilidade da felicidade que você nunca teve. Aí as pessoas projetam: estou buscando um grande amor. Aí cada final de semana é uma balada diferente. Cada balada diferente é uma cama diferente. E cada cama diferente é um homem diferente. Estou procurando um grande amor. E quando a vida passa e a vida não espera, entenda isso, a vida não espera. A pessoa descobre que ela se relacionou o mundo inteiro, mas continua infeliz. Porque o problema não é buscar alguém que a faça feliz, mas o problema é dentro. E quando o problema é dentro, não há ser humano que consiga corrigir isso. Ana, não sou eu para você melhor que 10 filhos, né? Não, nem melhor que um filho. Porque o problema de Ana era dentro. Qual era o problema de Ana? Era estéril, não gerava filhos. Ou seja, Ana não gerava vida. No interior de Ana não tinha vida. E se você não tem vida no seu interior, não tem homem, não tem mulher nesse mundo que faça você feliz. Aí você vê pela fala de Eucana, que provavelmente ele era um homem que sofria muito. Por quê?
porque a todo instante ele estava tentando preencher o vazio, o vácuo no interior da sua esposa. A todo instante ele estava querendo dar a ela um momento de alegria, de felicidade, se esforçando, se esforçando, se esforçando. E sabe o que ela disse na oração dela? Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ana vai dizer na oração dela, eu sou uma mulher atribulada de espírito, ou seja, é dentro, é no interior, é onde o homem não toca. Mas Eucana, dentro de toda a sua luta, ele teve uma atitude que mudou a vida de Ana, mudou a vida dele e mudou a vida de uma nação. O que ele fez? Ele fazia todos os anos, dentro da sua tribulação, dentro do seu choro, dentro da sua amargura, todo ano ele se levantava e dizia: Ana, se arruma, apronta tudo, porque está no dia de nós subirmos para Siló, o lugar da adoração. É um homem que não abriu mão de conduzir a sua casa para a presença de Deus. Era um homem que vivia a sua angústia, a sua dor, com uma mulher deprimida, com uma mulher sem vida. Mas ele dizia: se arrume, está na hora de subir para o lugar de adoração. O lugar de sacrifício, o lugar de clamor, o lugar de adoração. É o lugar, é o ambiente aonde a vida pode acontecer no estalar de dedo, é onde o milagre de Deus pode ser gerado. Ele acreditava nisso, ele levava a sua casa para esse ambiente, ele levava a sua casa para este lugar. E um dia, ela resolveu clamar, ela resolveu chorar, e a Bíblia vai dizer que no seu interior agora tem vida. Agora ela é mãe, ela agora é engravida, ela gera vida por um milagre de Deus, gerado no clamor, gerado na adoração, gerado no choro, no lugar de sacrifício. Mas porque um homem não desistiu, porque um homem dava a mão, porque lançava ela para Deus. Você é responsável por identificar quem te lança para Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. O milagre da vida é possível. Não esqueça disso. O milagre da vida é possível. Talvez você esteja com o seu interior morto, falido, sem vida, sem paz, angustiado. No lugar da adoração, o milagre da vida é possível. Faça da sua vida um altar, faça da sua vida um sacrifício, faça da sua vida o clamor, faça da sua vida a adoração, que o milagre da vida é possível. Oh, Deus. Ela agora não é só uma pessoa alegre e feliz, mas ela é alguém que chega para Deus e diz assim: Senhor, a vida que o Senhor gerou em mim, eu te devolvo. Essa vida tem nome, se chama Samuel. Essa vida que o Senhor gerou em mim, eu devolvo para o Senhor, para a sua glória, para o seu louvor, para a sua adoração, para ser profeta, para anunciar teu nome.
E a Bíblia vai dizer que por causa desse ato, ela gerou mais 5 filhos. Ou seja, é uma mulher que começou a emanar vida, que começou a emanar vida e vida, porque ela gerou em Deus, entregou para Deus e não parou mais de gerar vida. Ela não foi mais encontrada no choro, ela não foi mais encontrada na angústia. A Bíblia fala que todos os anos, quando ela subia para Siló, ela levava vestes novas para Samuel, ela vestia seu filho como um sacerdote, como um servo do Senhor, sabendo que ela gerou filhos para Deus. Vida, vida, nutre a vida, veste a vida, nutre a vida, veste a vida, se alegre com a vida. A Bíblia relata que naquele tempo em Siló, a manifestação de Deus já era escassa. Escassa. Mas por causa da vida de Samuel, Deus voltou a falar em Siló. Deus voltou a falar em Siló. Queria te perguntar nessa noite, sem religião, sem palco, na hora que as luzes se apagam, como você está? Quando as luzes se apagam, como está a sua vida? O que o ambiente de adoração tem gerado no seu coração? O que você tem levado para fora daqui? Quem é você longe dos amigos? Quem é você fora do seu ministério? Quem é você quando as luzes se apagam? Pode ser que você esteja como a Ana sem vida. Mas você precisa fazer como ela fez antes de gerar vida. Ser sincera com Deus e chorar diante de Deus. Aproveitar a oportunidade de estar num lugar de adoração e fazer desse momento um diferencial na sua vida. A religião te oferece palco, mas Deus te chama para ser altar. Tem muita diferença nisso aí. A religião te oferece palco, mas Deus te chama para ser altar. Talvez você esteja precisando que Deus faça na sua vida como fez com Ana. Talvez você esteja precisando ouvir a voz de Deus, como Samuel um dia ouviu. Eu não ia falar isso não, mas eu vou falar para a gente estar encerrando.
Essa questão de nome é muito sério. Sabe por quê? Quando você gera e não é para a glória de Deus, quando você gera e não é para a glória de Deus, os filhos de Penina nem nome tinha para Deus. Agora o filho de Ana se chamava Samuel. A Bíblia fala que Penina tinha filhos e usava-os para humilhar Ana, mas não diz o nome. Agora, Ana, quando gerou para a glória de Deus, e para Deus esse filho tem nome, se chama Samuel e é profeta. Jesus vai contar uma história, e ele fala que tinha duas pessoas, um mendigo e um homem rico. Jesus fala que o mendigo chamava Lázaro, e quando morreu foi para o céu, e o rico era só rico, porque para Jesus nem nome tinha, e foi encontrado no inferno. E a Bíblia vai dizer que os salvos, os seus nomes estarão no livro da vida. Para Jesus os salvos têm nome e estão no livro da vida. Para Jesus o rico nem nome tinha e foi para o inferno. Filhos gerados para ser filho de Belial, para Deus não tem nome. Agora, aquilo que Deus gera em você, se você apresenta diante de Deus, para Deus tem nome, vira profeta, é cheio de unção. Seu nome é Samuel. O seu nome é encontrado no livro da vida. Você é encontrado no céu. Agora o rico é só rico e filho de Penina é só filho de Penina. Agora filho de Ana tem nome e é profeta de Deus. Que Deus possa te conhecer pelo nome. Que o Senhor possa te conhecer pelo nome. Mas é responsabilidade sua querer ser de Deus, querer ser do Senhor. E a vida que o Senhor gerar no seu interior, que seja para a glória de Deus. Você pode ficar de pé? A vida não espera. A vida não espera. Você é responsável por identificar quem te edifica. Você é responsável por querer que a vida que o Senhor gerou em você seja para a glória de Deus. Não perca essa oportunidade. Jesus te ama, Jesus te acolhe, Jesus te salva. Queira o Senhor para você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós já estamos, Senhor, no final, Pai, deste culto de adoração ao Teu nome. É uma pena, Senhor, que algumas pessoas não compreenderam o lugar aonde está. É uma pena, Senhor, que alguns não compreenderam a riqueza que é estar aqui, que é entoar louvores a Ti e ouvir a Tua palavra. Mas existem pessoas que compreenderam, que foram ministradas pelo Senhor.
Eu te peço, Senhor, nesse gera vida para a tua glória, gera vida para o teu louvor. Levanta como altar do Senhor, como lugar de sacrifício, lugar de adoração, para a tua glória, para o teu louvor. É gente que para o Senhor tem nome, e que para o Senhor é encontrado no céu. É gente que para o Senhor tem nome, e que para o Senhor faz toda a diferença, porque o Senhor ama, porque o Senhor tem carinho, o Senhor tem cuidado, e esses o Senhor não lançará fora. Mas todo aquele que for encontrado como filho de Deus, vai estar contigo, porque o Senhor não falha, porque o Senhor não falha. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria